Estamos novamente aqui no programa do INSPIR, o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. O INSPIR é uma ONG, uma ONG, uma entidade criada pelo movimento sindical em 1995, do qual fazem parte as principais centrais sindicais brasileiras. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, a UGT, União Geral dos Trabalhadores, e a Força Sindical. Participo também do INSPIR a AFL-CIO, que é a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que congrega as centrais sindicais de toda a América, das três Américas. O objetivo do INSPIR é lutar contra a discriminação racial no mundo do trabalho, na sociedade como um todo, e promover ações de igualdade, ações de promoção da igualdade racial, também no mundo do trabalho e também na sociedade. Normalmente nós trazemos aqui dirigentes sindicais, intelectuais, ativistas das mais diversas áreas para estar conversando com você sobre a importância da luta contra a discriminação racial no mundo do trabalho e na sociedade. O nosso país viveu um momento, um período na história do país recente, um período muito triste, um período muito complicado na história do nosso país, que foi uma ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Em 1964, os militares tomaram o poder, destituíram o presidente da República e estabeleceram uma ditadura militar nesse período, que só acabou 21 anos depois. Essa ditadura militar, ela promoveu os mais diversos atos de violência contra os trabalhadores e trabalhadoras, contra estudantes, contra intelectuais, contra todo tipo de ativista que se opunham a ela. Foi uma ditadura extremamente violenta que teve a tortura, inclusive, como prática, como forma de tirar dos militantes informações que eles consideravam importantes, com uma prática perversa, condenada no mundo inteiro. Nós, infelizmente, vivemos esse período no nosso país. Por outro lado, os trabalhadores, os estudantes, homens e mulheres do campo e da cidade, fizeram enfrentamento a essa ditadura das mais diversas formas. Seja no interior do movimento sindical, procurando se organizar nos sindicatos, o que se tornou proibido, seja o movimento estudantil procurando também se organizar nas faculdades, o que também era proibido, sejam aqueles políticos de esquerda que procuravam resistir dentro do Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, que também foram perseguidos, o Congresso foi fechado. Enfim, nós vivemos um período de muita dificuldade. Alguns militantes, com gestos de heroísmo, não se limitaram à resistência apenas através de greve, apenas através das manifestações. Esses militantes compreenderam que chegava um momento, naquele período, que tudo era proibido, que tudo era impedido, de que era necessário derrubar aquela ditadura de qualquer maneira e estabelecer um regime democrático, um regime socialista, um regime onde as pessoas, os trabalhadores fossem valorizados. Alguns se organizaram em grupos militares para enfrentar essa ditadura. Grupos armados que, de forma heróica, de forma extremamente corajosa, foram para o enfrentamento dessa ditadura. E nós temos vários homens e mulheres na história do nosso país que se organizaram nesses grupos. O exemplo maior é a atual presidenta da República, companheira Dilma Rousseff, que participou de um grupo armado para enfrentar a ditadura, para derrotar a ditadura, foi presa, sofreu torturas, sofreu processos e resistiu junto na luta do povo, e depois o povo elegeu ela presidente da República. Portanto, é uma geração que nós devemos muito, tudo que nós temos hoje, nós devemos muito a essa geração que enfrentou essa ditadura militar e que, por fim, conseguimos todos nós derrotar essa ditadura em 1985. O INSPIR traz hoje aqui, para conversar com você, um companheiro que é dessa geração, que é dessa resistência, que participou dessa luta e que até hoje continua militando
para um país melhor, um país mais justo, um país sem discriminação, um país onde as pessoas têm o direito de viver, trabalhar e viver com dignidade do seu trabalho. O companheiro Clóvis Castro, companheiro que faz parte do Comitê Paulista para a Verdade e Justiça e do Grupo Tortura Nunca Mais, companheiro que tem um histórico de militância, que nós vamos estar conversando aqui. Companheiro Clóvis, obrigado pela sua presença aqui no programa do Inspire. Vamos conversar um pouquinho a respeito deste período sombrio da nossa história e das vitórias e derrotas do povo brasileiro. Clóvis, para começar, eu queria compreender, nossos telespectadores, compreender um pouco a sua história. Você começou a sua militância como militante sindical, você era metalúrgico. Fale um pouquinho desse período, como é que era, participava do Metalúrgico de São Paulo? Sim, eu comecei o Metalúrgico de São Paulo, né, a partir dos 15 anos de idade, dos 15 anos de idade. Aí logo aos 16 anos já começo a tomar conhecimento, né, das lutas travadas pelo movimento sindical, tá, metalúrgica aqui de São Paulo. Tá, período esse que era evidentemente bastante diferente dos quais nós vivemos durante o período da ditadura militar. Em 1959, no final dos anos 50, sabe, eu entro no Partido Comunista Brasileiro. Sabe? Então, fazendo uma ligação, né, das lutas do movimento sindical e das lutas mais gerais, não é isso, do nosso povo. Com o golpe militar em 64, sabe, dá-se início a uma grande luta interna dentro do Partido Comunista, né, que nos leva, em 1968, a uma cisão, certo? E grande parte desses companheiros, não é isso, foram para a luta armada. Tá? Foram para a luta armada. E num primeiro período, funda-se em São Paulo o Agrupamento Comunista de São Paulo, comandada por Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, entre outros, não é? Que depois passa a ser Ação Libertadora Nacional. Ô Clóvis, nesse período da luta armada mesmo, né, que a gente passou um período, os companheiros do qual você faz parte, essa geração, como eu falei no início, período de enfrentamento armado contra o regime, existiam, às vezes acontece, né, não só a grande mídia, mas mesmo alguns segmentos de esquerda ligados aos trabalhadores, colocam esses resistentes, meio a figura que aparece dos resistentes, como se fossem sempre estudantes de classe média, brancos, às vezes aparecem algumas mulheres, mas como se os negros não estivessem presentes nessa luta, né? Nós sabemos que tiveram vários, além de você, evidentemente, tiveram outros negros que participaram efetivamente da luta contra a ditadura militar, colocando ou não essa pauta, mas participaram efetivamente, e é necessário resgatar isso para não passar a ideia de que a resistência à ditadura militar, em especial a resistência armada, foi feita apenas por estudantes de classe média que resolveram ir para a guerrilha e enfrentar o governo, enfrentar a ditadura. Te ocorre aí alguns desses dirigentes negros que participaram da resistência, que foram para esse enfrentamento, que você possa relembrar alguns dirigentes? Sim, relembro sim. Voltando só um pouquinho algumas questões, quer dizer, isso na realidade, né, não é nem verdade, né, é o que se fala, né, porque a gente, voltando atrás, sabe, aí todas as lutas de resistência havidas no Brasil, quer dizer, o negro teve uma presença marcante, tá certo? O negro, a mulher negra, como Maria Felipa, Maria Quitéria e tantas outras. Tá? Pois bem, eu tenho sim nome, por exemplo, como Carlos Marighella, tá certo? Cuja mãe era negra, tá? E o pai era um imigrante italiano. Tá? O Luiz José da Cunha, conhecido como Comandante Crioulo, né? Que foi assassinado em 1973. Nós tivemos também,
Né? O Zequinha, uma liderança metalúrgica de Osasco, né? daquela greve de Osasco de 1968, tá? Que vai para a luta armada, tá? E morre, tomba no sertão baiano juntamente com o capitão Carlos Lamarca. Sabe? O Virgílio Gomes da Silva, conhecido como Jonas também, que teve um líder operário químico, né, que teve uma grande participação, seja inclusive o comandante da ação do primeiro sequestro havido, sabe, no Brasil, que foi em 1969. Tá, o comandante Jonas, né, também morto de forma covarde, sabe, na Operação Bandeirantes. Né? A Helenira Rezende, guerrilheira do Araguaia, sabe? E um guerrilheiro, um dos mais conhecidos guerrilheiros do Araguaia, que foi Oswaldão, conhecido como Oswaldão, não só pela sua estatura, mas pela sua coragem, né? Demonstrada durante os combates. Teve também outros companheiros, José Milton Barbosa, que foi morto aqui na Operação Bandeirantes também, não é? Enfim, são inúmeros e inúmeros, sabe, companheiros e companheiras por esse Brasil todo, sabe, que foram mortos. Quer dizer, companheiros de origem camponesa, de origem operária, sabe, que foram mortos, que foram assassinados. Tá? E não só, eu citei, esses companheiros estão mortos, mas tem centenas e centenas de companheiros que ainda estão vivos e que participaram desse momento de resistência contra a ditadura militar. Essa sua fala demonstra, eu acho que é importante para os nossos telespectadores, que às vezes tem uma quantidade grande, são pessoas jovens e que não acompanharam isso aí, às vezes recebem a informação filtrada de acordo com quem passa a informação. A primeira é essa caracterização da quantidade de negros, homens e mulheres negros, que participaram dessa luta, que estiveram presentes. E a outra de trabalhadores sindicalistas, né? Quer dizer, que a luta se deu, foi o povo mesmo, porque às vezes tenta-se passar a ideia de que a luta contra a ditadura militar foram os setores médios que por alguma razão, por insatisfações, resolveram enfrentar a ditadura militar. O enfrentamento à ditadura militar foi um enfrentamento do povo, né? O povo enfrentou a ditadura militar das mais diversas formas que podia enfrentar. E como representantes do povo negro e trabalhadores sindicalistas que depois foram para esse tipo de enfrentamento. Então, eu acho que é importante estar reforçando isso. Cláudio, você está com um livro aí bastante volumoso, que é o Dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964-1985. É um livro bastante grande, certamente a quantidade de mortos e desaparecidos, lamentavelmente, é bastante grande, foi bastante grande nesse período terrível da história do Brasil. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse livro, quem fez, por que fez, como é que é? Nossa, sim. Tá, esse livro ele foi editado, foi feito, né, pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, né, o Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado. Sabe? Ele foi publicado através da imprensa oficial, sabe? Da imprensa oficial, e traz um histórico, tá certo? Dos desaparecidos, dos mortos e desaparecidos durante todo esse período. Tá? Todo esse período. Tá? E vocês veem aqui, né? Vamos ver que cita não só estudantes que foram mortos, tá? Mas trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, tá? Tá? Intelectuais, certo? E a forma pelas quais essas pessoas foram mortas, certo? Essas pessoas foram assassinadas, né? E tem uma foto aqui, tá? Tem uma foto aqui que bastante chocante, tá certo? Que tirada, sabe? Fotos dos mortos encontrados nos arquivos da repressão política, tá? Olha só, quer dizer, isso foram feitos após eles serem massacrados, né? Olha aqui, ó. Eu acho que é importante estar
ressaltando aqui para os nossos telespectadores, que a grande maioria destes mortos e desaparecidos não foram mortos nem desaparecidos em combate. Eles foram presos pela ditadura, foram torturados pela ditadura e assassinados pela ditadura. Então, não é um combate de igual para igual, que um leva a melhor e o outro leva a pior. Eles foram presos, portanto, estavam sob responsabilidade do aparelho de repressão do Estado e assim sofreram torturas pavorosas e depois foram mortos, né? E muitos deles depois o governo, a polícia forjava que era fuga, que era troca de tiro para justificar os assassinatos que tinham cometido. Nós temos, no atual momento, nós estamos tendo uma revisão desse período e teve uma iniciativa fundamental, importantíssima da presidenta Dilma Rousseff, que foi criar a Comissão da Verdade, né? Que é uma comissão que foi criada em nível nacional, que juntou pessoas dos mais diversos segmentos, das mais diversas correntes políticas, para fazer um resgate do que efetivamente aconteceu nesse período da história do Brasil. Essa comissão está funcionando, já tem tido várias informações novas que estavam escondidas. Ontem mesmo eu vi nos jornais que vários ministérios tinham lá nos seus porões documentos que essa comissão está resgatando. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da importância dessa comissão, do papel dessa comissão e qual a relação que esses resistentes têm hoje com essa comissão, no sentido de fornecer informações e passar para as novas gerações um pouco da história verdadeira do nosso país. Tá, essa comissão foi uma luta, né, travada pelos todos os movimentos organizados, tá, que finalmente foi transformada em lei pela companheira presidente, a Dilma Rousseff. Sabe? Sem dúvida nenhuma, ela foi um passo bastante importante, sabe? No sentido de que o povo brasileiro venha tomar conhecimento, tá, o que de fato se passou nesse país. Quem torturou, certo? Quem torturou, quem são as grandes empresas, não é, que participaram, sabe, da criação desses porões clandestinos da ditadura. Tá? Enfim, é um passo importante. Sabe? A nossa relação com essa comissão foi criado, acho que em grande parte do país, comitês locais, né? Comitês comitês pela verdade e justiça, tá? Em grande parte do país. Quer dizer, com o objetivo, tá certo? De ajudar a comissão oficial a esclarecer uma série de crimes, certo? Crimes dos torturadores e tal. Mas ainda nós achamos, primeiro, o tempo é muito curto, anos, tá certo? Para um período tão longo, sabe? É muito curto. Também, assim como também o número, sabe, de integrantes dessa comissão. Tá? Nós defendíamos um grupo maior, tá certo? Um grupo maior, com um prazo maior, sabe? Que tivesse condições de realmente chegar ao ponto em que o povo brasileiro espera, tá certo? O que o povo brasileiro espera. Há um grande impasse criado pela própria lei da anistia, né? Ampla, geral e restrita, do qual não fomos nós, sabe, que apoiamos essa ampla, geral e restrita. Nós queríamos uma anistia ampla, tá certo? Que condenassem aqueles que torturaram e tal. Mas a ampla, geral e restrita deu condições para que os torturadores ficassem fora, tá certo? Quer dizer, então, eu acho que não basta apenas a gente saber quem torturou. Eu acho que tinha que ser punidos, tá certo? Eles tinham que ser punidos. Tá? E para isso, sabe, nós estamos nos organizando, nós estamos às vésperas
de organizar no país um grande encontro de comitês, sabe? No sentido de pedir a revisão da anistia, da lei de anistia, para que dê condições realmente de que essas pessoas vão para a cadeia, sabe? Como na Argentina, como no Uruguai, como no Chile, tá? E da forma também que se deu na África do Sul. Cláudio, você falou uma coisa muito importante, o tempo que nos resta é curto, mas eu queria abordar duas coisas que você falou que é muito importante. A primeira foi a participação de empresários, de grandes empresas, todo esse esquema de tortura, esse esquema de repressão clandestina. Normalmente se fala muito dos militares, se fala muito de políticos, e os empresários parece que como se não tivessem participado, e tivesse interesse nisso. Nós temos notícia que a empresa Folha da Manhã, que edita a Folha de São Paulo, cedia os seus carros para os policiais sequestrarem militantes. A Operação Oban, né, a Operação Bandeirantes, a Oban, a gente sabe que contava com o apoio financeiro de grandes empresários. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos empresários e também, para nós irmos concluindo, do papel que hoje um papel muito importante que a juventude que não viveu aquele período, que são filhos, em alguns casos até netos dos militantes daquela época, tem feito no sentido de identificar os torturadores do regime, como os conhecidos esculachos, né, que a juventude tem feito, identificar os torturadores do regime e fazer uma manifestação tornando público que num determinado local onde eles moram, agora os idosos, como se fossem bons velhinhos, e identificando e denunciando esses torturadores. Então eu queria que você, para fechar, falasse um pouco sobre essas duas questões. Pois é, a participação dos empresários, não é? Poxa, como o boy da Ultragaz, né? Daquela Ultragaz que foi injustiçado, sabe? E esse cidadão participava diretamente das torturas. Tá? Então tivemos a participação de várias empresas, não só de banqueiros, né? De banqueiros, né? Que financiavam, tá certo? Enquanto naquele período que a Operação Bandeirantes era clandestina, né? Que financiava não só em São Paulo, como em outros locais do país, esses aparelhos clandestinos, tá certo? E ainda muito mais, eu quero ir muito além, tá certo? No movimento operário, tá certo? Inúmeros companheiros, né, que eram lideranças, que eram perseguidos, tá? Se viam impedidos, tá certo, de trabalhar, não é? Porque existia uma lista negra. Então, um companheiro de São Paulo, metalúrgico ou qualquer outra categoria de São Paulo, que não conseguia arrumar emprego aqui, iam para o ABC. Aí tinha uma lista, tá certo? Que estes empresários circulavam pelo país todo, pelo país todo e tal, tá? Impedindo que os companheiros arrumassem emprego. Tá? Eram devidamente perseguidos, tá certo? Perseguidos, sabe? Nesse outro período, né, o período mais avançado, tá? A participação da juventude, ela tem sido fundamental, sabe? Foram inúmeras manifestações que já havidas no Brasil todo, tá? E os escrachos, não é? Que têm denunciado com fotografia, mostrando para a população, para os moradores do entorno, quem era, por exemplo, o capitão Maurício, certo? Quem era o capitão Maurício, sabe? Um torturador da Operação Bandeirantes, tá certo? Quer dizer, isso é fundamental, quer dizer, que essa juventude, o que essa juventude vem fazer, quer dizer, muitos deles realmente, como você fala, né? São filhos, netos de companheiros que participaram da resistência, tá? E que estão tomando conhecimento de que o Brasil tem que tomar conhecimento do que se passou na nossa história recente. Muito bem. Essa fala do companheiro Clóvis,
entrevista que nós fizemos aqui, eu creio que ajuda a compreender um pouco o período, a trajetória do nosso país e, mais ainda, faz com que a gente perceba a importância das conquistas que nós tivemos hoje, né? Que nós temos hoje, que são as liberdades democráticas, a liberdade de reunião, a liberdade de atuação sindical. Temos um governo hoje que conseguiu maximizar a democracia, um governo que tem participação popular, que quem quiser pode falar o que quiser mal do governo, bem do governo, não vai ser reprimido por conta disso. Então isso é uma conquista da sociedade. Eu agradeço ao companheiro Clóvis pela entrevista, pela visita que fez aqui no Inspir, no nosso programa. Eu acho que foi fundamental para a gente estar fazendo esse debate e para, inclusive, as pessoas perceberem que a luta contra essa ditadura foi uma luta do povo brasileiro, né? Foi uma luta de todos nós. Muito obrigado pela presença e esperamos continuar junto nas lutas que vão continuar acontecendo com certeza. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa do Inspir. Queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer a sua participação, a sua atenção para os temas que a gente tem debatido aqui. Hoje tivemos um tema extremamente importante, abordando um período muito sério, muito triste da nossa história, da história recente do Brasil. Espero que tenha contribuído para que você esclareça e reforce a sua luta para uma sociedade mais justa. Este programa, como sempre dizemos, é um programa interativo. A ideia é que você participe, que você entre em contato com o Inspir, nos dê sugestões, faça críticas para que a gente possa cada vez ir melhorando mais nesse diálogo, nessa comunicação. Para isso, você pode acessar o nosso site www.inspir.org.br, nos enviar um e-mail para inspir@terra.com.br e também receber no seu sindicato, procurar na sua central sindical este jornal, que é o Jornal do Inspir. É uma publicação mensal que aborda os mais diversos temas de forma um pouco mais aprofundada, com texto de dirigentes sindicais, de pessoas que discutem a questão racial e apresentam propostas para mudar a realidade que a gente vive nesse país. Espero que você continue nos acompanhando. Muito obrigado e até a próxima. Jambacá com biqueirão.